O que é o Corinthians? Corinthians é minha vida, Corinthians é minha história, Corinthians é meu amor. O que é ser corintiano? Ser corintiano é mais ou menos o seguinte: você só torce pro Corinthians, é odiado por todos e torce pro Corinthians. Se joga Corinthians e Seleção Brasileira, você é Corinthians. O que é ser campeão brasileiro pelo Corinthians? Eu acho que foi a maior glória que eu tive como atleta, como jogador de futebol, melhor dizendo, foi ter vestido a camisa do Rivelino e ter conseguido ser muito importante num primeiro título brasileiro depois de 80 anos. Né? Não é para qualquer um. Até 1990, o Corinthians era um multicampeão paulista que nunca tinha vencido o Campeonato Brasileiro. O título tão desejado veio através de um time de operários, liderados por um autêntico camisa 10. Neto está no Corinthians há 1 ano e 3 meses e nesse período já disputou 62 jogos e marcou 24 gols. Bate 60, 70 faltas, né? Meu índice hoje foi muito bom, 80%. Eu erro pouco o gol, né? Mas vamos começar do início. Apontada como uma equipe que jogava feio, o Corinthians não estava em nenhuma lista de favoritos ao título. Conta a lenda que o rumo começou a mudar após uma discussão entre Márcio Bittencourt, que já tinha longa vivência no clube, e Neto, recém-chegado do Palmeiras. Pô, você só arruma o calção, pô, você tá gordo. Eu me lembro que eu falei pra ele, ó, você pensa que aqui é o São Paulo, Palmeiras, aqui não dá pra ficar arrumando calção não, filho, aqui tem que pôr o bumbum no chão. Pô, é lógico que eu precisava entender o que era o Corinthians. E como que eu entendi isso? Respeitando a dura que o Márcio me deu. Aos poucos, o elenco entendeu o papel decisivo de Neto e adotou um esquema tático em função dele. Lógico que tinha privilégio, cara. Ou vocês acham que eu, quando tomava um cartão vermelho de uma maneira equivocada, no próximo jogo o técnico fala assim, você tomou um cartão... Nelson vinha pra mim e falava, você tomou um cartão vermelho e você não vai jogar. Aqui não ia botar pra jogar o próximo jogo. Na bola parada, Neto era decisivo. O golaço contra o São Paulo, ainda na primeira fase, concretizou um sonho de menino. Eu, quando criança, eu sempre queria estar no gol do Fantástico, sabe? Que era narrado pelo Léo Batista. Alô, amigo, boa noite. Chegou a hora da emoção dos gols do domingo, os gols do Fantástico. E agora, tome de gol! Mesmo desacreditado, o Corinthians acabou classificado entre os 8 melhores. Nas quartas de final, enfrentou o Atlético Mineiro. Pacaembu lotado, assustado. Gerson, 1-0 Galo. Neto, de um jeito meio fora do estilo dele, empatou. E depois, bem ao estilo dele, virou o jogo. Jogaço. Eu tava em casa, na quinta-feira, né? E aí eu vi o gol do Atlético, voltando pro jogo do Atlético, o gol que eu fiz de cabeça. E aí eu saí para ir lá na Gaviões da Fiel, era muito longe, cara, eu tava cansado já, sabe? E aí eu escorreguei de joelho. Mas eu escorreguei porque eu não fui vibrado, eu escorreguei porque eu tava cansado, tava muito cansado. Aí eu vi no Globo Esporte e falei, nossa, mas ficou legal eu escorregar de joelho assim. Aí eu comecei a vibrar, eu nunca contei isso. Eu comecei a vibrar de joelhos e imitar o Sócrates e o Reinaldo com o braço levantado. Foi através do Globo Esporte, do Léo Batista, que eu fiz isso. O 0-0 na partida da volta fez o Corinthians avançar. Na semifinal, o adversário era o Bahia. E o roteiro se repetiu. Pacaembu lotado, assustado. Aos 2 minutos, Wagner Basílio abriu o placar para o Bahia. O Corinthians empatou com um gol contra de Paulo Rodrigues. Aos 18 do segundo tempo, tensão.
a esperança, Neto ajeita. Saiu uma falta, né? Bem da onde eu gostava de fazer gols de falta, daquele ponto. Neto na bola, perto a esquerda pro gol! Neto bate falta e toca pro fundo no gol! Depois da vitória de virada, o Corinthians foi a Salvador e conseguiu segurar o empate de 0-0. O que parecia improvável no início do campeonato aconteceu. O Corinthians foi para a final do Brasileiro. Fazia 14 anos que isso não acontecia. O adversário era o então poderoso São Paulo, de Tele Santana, Raí e Zete. O Nelsinho pediu para mim nesse jogo, falou, é o primeiro jogo da decisão, não vamos sair muito, você gosta de atacar, de sair bastante. E eu brincando ainda virei para ele e falei assim, mas na bola parada eu posso ir, né? Ele falou, não, aí na bola parada você pode ir. Wilson Mano partiu e fez o único gol do jogo. Morumbi abarrotado. Mais de 100 mil pessoas no segundo e decisivo jogo. O São Paulo não ia ganhar nunca da gente. Eles podiam jogar 2 anos. Eles podiam jogar o campeonato todo. Eles não iam fazer um gol na gente. Eles não iam ganhar o campeonato da gente. A partida começou com pressão do São Paulo. Mas Ronaldo, outra personalidade marcante do time, segurava tudo. Aos 9 minutos do segundo tempo, Tupanzinho, na raça, do jeito que o corintiano gosta, fez 1-0. Acabava o estigma de clube regional do Corinthians. Era campeão brasileiro pela primeira vez. Nós voltamos pro hotel. Só que como eles não acreditavam na gente, não tinha nada. Nem janta tinha. É brincadeira ou não? Ah, é o fim do mundo, quero falar uma... E é verdade, certo? Eles não tinham preparado nada, não tinha nem faixa para nós. E outras conquistas se seguiriam, com novas gerações de craques à frente. Para provar que ser campeão nacional no Corinthians era uma vocação, não um episódio apenas. Em 98, o Corinthians deu um salto de qualidade. Passou a ser menos brio e mais brilho. O Corinthians é um time de qualidade, com uma torcida que sempre foi muito aguerrida, de sofrer, começar a dar muita risada e começar a comer um pouco de filé mignon, né? Que a gente sabe que pela história do Corinthians foi tudo sempre muito sofrido, sempre a carne com osso. Cara, a gente via a expressão facial de cada torcedor, era um negócio, sei lá, meu, era um negócio lindo, um negócio maravilhoso. O clube soube lidar com o favoritismo e terminou a primeira fase na liderança. A harmonia entre torcida e time só não era completa porque o ídolo Marcelinho Carioca estava afastado após discutir na concentração com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Se fazia necessário afastar o Marcelo porque houve um desrespeito com o comandante do elenco, que sou eu. Eu perdi a artilharia do Campeonato Brasileiro de 98 e eu fiquei 5 jogos fora. Eu fiquei 2 gols atrás do Viola. Tudo aquilo que eu pude analisar dos acontecimentos durante esses 15 dias me deu a noção exata de que o Marcelo pode voltar para a equipe do Corinthians, voltar a trabalhar junto com o grupo. Ele manda voltar no jogo de fogueira contra o próprio Grêmio, lá no Sul. Sem ritmo, sem nada. Ele, tipo assim, premeditou uma situação para eu voltar nas quartas de final. Então por que ele não levou até o final? Não levou porque se perde, estando fora. Aí a responsabilidade era dele. Vai o Robert para a cobrança, Ney! Mesmo com Marcelinho em campo, foi sofrido passar pelo Grêmio. O confronto foi decidido no terceiro jogo. 1-0, gol de Edilson. O adversário da semifinal foi o Santos. Na primeira partida, derrota, 2-1. Na segunda, troco, com uma pequena sobra, 2-0.
Naquele ano, a fase final era disputada no sistema de playoffs. A decisão saiu no terceiro jogo. Por ter melhor campanha, bastava um empate para o Corinthians. E ele veio. Viane fundo no capricho, bateu para trás. Edilson limpou, bateu. Gol! 1-1. E de novo o gol decisivo foi do capetinha Edilson. E eu lembro que eu matei a zaga do Santos naquela jogada e dei de biquinho e empatei o jogo. A gente sempre decidiu a quarta de finais e as semifinais no Pacaembu. Mas a final é no Morumbi, né? Tanto que tem a brincadeira que o Morumbi é o salão de festa do Corinthians. A final foi entre o Corinthians de Vampeta, Gamarra, Rincon, Marcelinho e Edilson contra o Cruzeiro de Dida, Miller, Valdo e Fábio Júnior. Mas nenhum deles foi o nome da decisão. O grande destaque foi o atacante Dinei, o único remanescente do título de 1990. Não era apenas um reserva de luxo, mas um jogador com alma de corintiano, que saía do banco para resolver. Quem tivesse mal no segundo tempo, faltando os 20 minutos, já sabia que ia sair para o Dinei entrar. Na primeira final, no Mineirão, o Corinthians perdia por 2-0. Dinei entrou e mudou a história do jogo. 2-2. Lá vem Marcelinho, Dinei vem na área, faz o corte, Marcelinho, rolou bem para Edilson, adiantou demais para Dinei, a chance do gol, bateu, gol! Na segunda decisão, no Morumbi, Vanderlei Luxemburgo repetiu a alteração da partida anterior. Entrou Dinei, saiu Didi. E novamente ele foi o nome do jogo, ao dar outra assistência para Marcelinho. Marcelo Ramos ainda empatou, 1-1. No terceiro e decisivo confronto, bastava ao Corinthians um empate. Para manter a tradição, o segundo tempo começou com a entrada de Dinei. O pé de coelho corintiano voltou a ser decisivo com 2 assistências. Aí vem o Corinthians com Dinei. Vai para cima da marcação. Leva a vantagem, Dinei faz o cruzamento, toque de cabeça. 2-0. Corinthians, bicampeão. É a segunda pele! Tem que ter orgulho para vestir! E nós tivemos! Segura! O Brasileirão é nosso! Um título merecido, conquistado por um grupo que acumulou polêmicas e boas histórias, como aquela do volante Gilmar Fubá. Eu lembro bem que o Vanderlei falava pro Gilmar Fubá: Fubá, o Rincon e o Vampeta tem técnica, deixa ele jogar. Você, pelo amor de Deus, rouba a bola e toca para quem tiver com a meia preta. Ele tocou a bola pro juiz. Aí o Vanderlei falou: você tá louco? Ele falou: você falou para tocar a bola para quem tá com a meia preta. Em 99, o Corinthians trouxe o Dida e o Luizão. Aí nosso time virou uma seleção. A comissão técnica também mudou. Vanderlei Luxemburgo foi contratado como técnico da seleção brasileira. E o auxiliar dele, Oswaldo de Oliveira, assumiu o cargo. O ponto forte do time de Oswaldo era o meio-campo. Montou um quadrado mágico formado por Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho. Todos já tinham jogado juntos em 98, mas apenas em 99 a formação atingiria o ápice. Tinha o Rincon que marcava e era aquele negrãozão, sabe, alto, que marcava muito e jogava. Eu não vou mudar minha forma de jogar. Se eu tenho que chegar forte, eu vou chegar forte. O Corinthians repetiu o feito da temporada passada e terminou a primeira fase em primeiro lugar. Mas havia um problema que ficava a cada dia mais difícil de contornar. Nem a liderança amenizou o clima ruim que começava a se instalar entre os jogadores. Em particular, Edilson e Marcelinho tinham um relacionamento estremecido com o colombiano Fred Rincon. Todo vestiário, o roupeiro leva uma faquinha, né, para cortar laranja, cortar melancia, essas coisas todas. Eu fui, peguei a faca e fiquei na mão. A gente pentelhava, cara, pentelhava muito. Eu apontava para ele: venha, aperta o bando aí, mas aperta o bando mesmo.
Aquela coisa de menino, né? Ah, ele tá nervoso, vou deixar ele mais nervoso ainda. E eu olhava pra ele, vou te pegar, querendo sair de um, querendo sair de outro. Vem aqui, ó, você vai ver, vou furar seu bucho, que não sei o que. Calma, quieta, rapaz, fique quieto, você ainda tá provocando o cara, que não sei o quê. Tem um ditado, né, que onde manda capitão não manda marinheiro. Então eu acho que desse jeito, todo mundo tem que acatar, né? Oswaldo viu que o astral precisava mudar. Na véspera da semifinal contra o São Paulo, ele fez um pedido. O Oswaldo foi no meu quarto, eu recebi ele, tudo bom, professor, tudo bem? Ele falou, ó, só tem uma maneira de a gente ganhar do São Paulo hoje. Eu falei, pô, você é o treinador, vai armar o time como? Ele, não é o time que eu vou armar, é você fazer as pazes com o Rincon. Peça desculpas a ele, pô. Peça desculpas a ele. Você vai ver como todo mundo vai ficar motivado para o jogo. Fui pro lado dele, falando nos olhos dele. A partir de hoje, velho, acabou todo tipo de problema que eu tenho com você e espero que seja recíproco também, que você entenda isso. E os dois se abraçaram, né? E aí todos eles vieram, se abraçaram. Pô, ele olhou para mim assim e falou, cara, pô, eu esperei tanto por isso. Se você não fizesse isso hoje, eu acho que era eu que ia fazer com você. Foi muito legal. Isso mexeu muito com a equipe naquele momento, porque era um momento de muito assédio. O jogo contra o São Paulo foi o mais espetacular da temporada. E ali foi jogo duro. Ali a gente sabia assim, quem passar daqui tá praticamente com a mão na taça, porque a rivalidade local ia botar muito ambas as equipes ao seu máximo para chegar à final. No primeiro tempo, o Corinthians ficou em vantagem por 2 vezes. O time do Corinthians com o Ricardinho, tá na cara do goleiro! Mas o tricolor empatou. Marcelinho fez 3-2. O inacreditável ainda estava por vir. Pênalti para o São Paulo. Raí cobrou e Dida defendeu. Nos acréscimos, aos 47 minutos, outra penalidade contra o Corinthians. Raí mudou o canto e Dida defendeu pela 2ª vez. Quando o Dida defendeu os pênaltis, cara, eu nunca vi o cara ter uma frieza tão grande. Ele não comemora, ele não faz nada. É como se tivesse acontecido uma jogada normal. No segundo jogo contra o São Paulo, a vitória por 2-1 garantiu o time novamente na final. Assim como em 98, a final foi contra um clube mineiro. Agora o adversário era o Atlético. Na primeira partida, um lance surpreendente. Na saída de bola do Atlético Mineiro, um time desse de malandro, a gente não pega na bola. Final de Brasileiro, tomamos o gol. Na saída de bola, 1-0 Atlético. Aí nós terminamos o jogo perdendo 3-2, mas a gente sabia que ia chegar no Morumbi e a gente ia ganhar. Lá vem Corinthians, cruzamento para Luizão de cabeça. No Morumbi, no segundo jogo, 2-0, gols de Luizão. Luizão de novo ele! No terceiro duelo, também no Morumbi, o Corinthians jogava pelo empate. Final dramática, sofrida, 0-0. Rolou pro meio, a bola batida pro gol de Ida, tropeçando, voltou, meteu a mão direita na bola e fez a defesa. A geração de Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho e Edilson entrava para a história do clube como um time forte, completo, capaz de mesclar jogo coletivo baseado no quadrado mágico de meio-campo, o improviso e o alto poder de definição de muitos jogadores do elenco. Em 2005, o Corinthians era um misto de Brasil e Argentina.
Impulsionado pelo dinheiro de uma parceria milionária, o clube trouxe para o Brasil o craque mais promissor do futebol argentino daquela época. Muitos duvidaram, mas Carlitos Tevez vestiu a camisa 10 alvinegra. Contratado por 60 milhões de reais em pouco tempo, o argentino virou ídolo e uma febre no clube. Era um jogador que o torcedor já se identificava com ele. Tinha a cara do corintiano, sem dúvida nenhuma. Feio, maltratado pela vida. A legião de argentinos ainda tinha Mascherano, Sebá Domínguez e o técnico Daniel Passarella. Assumo uma grande responsabilidade, vai haver grande pressão, mas não me assusta o desafio. Com a parceria com a MSI, o Corinthians projetou voar alto no Brasileirão. Mas o início do caminho foi turbulento. O primeiro susto ocorreu na briga entre Tevez e o zagueiro Marquinhos. Na sequência, outro duro golpe. Derrota para o São Paulo, 5-1, com um golaço de Cicinho. Daniel Passarella saiu nocauteado, demitido ainda na terceira rodada. Enquanto continua negociando a vinda de Emerson Leão, o comando da equipe ficará com o auxiliar técnico Márcio Bittencourt, que, por sinal, é queridíssimo pelos jogadores. Quando o Passarella saiu, muita gente falava que aquele grupo era o grupo mais complicado do Campeonato Brasileiro. Que muitos treinadores não queriam vir porque era tumulto, né? Em 23 de agosto, o elenco corintiano, que já era forte, subiu mais um importante degrau ao contratar Nilmar. Tevez e Nilmar se entrosaram em pouco tempo. Juntos formaram a melhor dupla de ataque do campeonato. Um episódio marcante da trajetória dele se deu diante do Flamengo. Antes da partida, o presidente do clube na época, Márcio Braga, provocou Carlitos Tevez. Dizem que é um grande jogador da seleção, custou 20 milhões, vamos ver o que ele mostra aqui hoje. Após marcar 2 gols na vitória por 3-1, Tevez ironizou. Agora acho que dentro de campo, ele já me conhece. O ambiente do time só não era melhor porque o técnico Márcio Bittencourt se despedia da equipe naquele dia. A diretoria optou pela contratação de um profissional mais experiente. O grupo ainda tentou segurá-lo, mas o fato estava consumado. O Carlitos me questionou e falou, não compreendo. Como, professor? Tá ganhando, como vai embora? Não pode. 3 dias depois da chegada de Antônio Lopes, a revista Veja revelava um escândalo de compra de juízes de futebol para favorecer apostadores de loterias clandestinas. Essa informação veio de uma fonte que me ligou e disse que tinha uma história bomba e que um juiz da FIFA estava envolvido numa quadrilha e vendendo resultados. Eu chamei primeiro o Rizek e disse, ele era repórter da Editoria de Brasil na época, eu era editora, e disse, Rizek, você vai fazer a matéria da sua vida. Minha reação para ela foi, Thaís, trabalhei com futebol, isso aí não existe, é trote. Ninguém rouba jogo do Corinthians, do São Paulo, assim, com rede nacional, com a TV mostrando. A certeza de que a matéria existia, de que a reportagem, de que a denúncia era verdadeira, veio logo no início. Não havia dúvida de que o cara estava falando a verdade. Uma coisa é você saber, a outra é você provar. E foram 6 meses colhendo provas, a gente acabou levando essas denúncias para o Ministério Público e para a Polícia Federal. A reportagem mostrou que o tal juiz ladrão não era uma lenda urbana, não era um mito, mas existia de fato. Mas, por outro lado, fiquei triste, porque era uma tremenda traição, né? Uma tremenda traição. Após a descoberta do esquema que ficou conhecido como Máfia do Apito, 11 jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho foram anulados. O Corinthians teve 2 jogos no pacote. Havia perdido para o São Paulo, 3-2, e Santos, 4-2. Na repetição, empatou com o Tricolor, 1-1, e ganhou do Peixe, 3-2. Foi exatamente contra o Santos, no segundo turno, que o Corinthians aplicou a maior goleada, um inesquecível 7-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!
A partida mais esperada do campeonato de 2005, Corinthians e Internacional disputavam a liderança. No segundo tempo, um lance marcou a história do campeonato. Foi uma disputa entre Fábio Costa e Tinga. Para o Internacional, foi pênalti claro. Para o árbitro, foi simulação e mereceu cartão amarelo. O segundo do Tinga, que acabou expulso. 1-1, placar final. A decisão ficou para a última rodada. O Corinthians podia até perder, desde que o Inter não descontasse uma diferença de 6 gols de saldo. No Serra Dourada, o Timão foi derrotado pelo Goiás por 3-2. Mas sagrou-se tetracampeão, porque o Inter perdeu por 1-0 para o Coritiba. Tevez, com justiça, foi eleito o craque do Brasileirão e ainda foi o artilheiro do time com 20 gols. E afinal, quem disse que Brasil e Argentina não combinam? Ao menos no Corinthians, a garra argentina caiu como uma luva de boxe. Não há vitória sem o risco da derrota. Não há técnico sem o risco da demissão. A eliminação diante do Tolima na pré-Libertadores de 2011 causou tumulto e mudanças no Corinthians. Pedi desculpas publicamente por ter fracassado no projeto Libertadores. Roberto Carlos foi negociado e Tite, muito pressionado, só não caiu porque o presidente Andrés Sanches se empenhou pessoalmente em segurá-lo. O Andrés, ele teve uma atitude muito corajosa, fora dos padrões normais, mesmo sabendo que era a primeira derrota em 13, 14 jogos depois do meu retorno. O Corinthians entrou no Brasileirão sabendo que não podia errar. O início foi arrasador. 9 vitórias e um empate nas 10 primeiras partidas. Destaque para o massacre diante do São Paulo. (5-0), 3 gols de Liedson. O jogo coletivo era a verdadeira assinatura do time. 2011 tinha time e time é feito de campeões, não de astros. A vaidade ela tem que ser deixada de lado. O trabalhar em função do objetivo do grupo ele tem que ser mais forte. Isso te faz conquistar títulos. Paulinho era o ponto de equilíbrio. Ele marcou 8 gols e no time só ficou atrás de Liedson, que anotou 12 dos 53 gols do Corinthians no campeonato. A campanha do título ficou marcada por vários lances emblemáticos. O goleiro Júlio César atuando com uma luxação exposta no dedo e se recusando a deixar o campo. Na hora que eu vi que tinha feito as 3, não, falei, vou até o final. Mas tá bom, assim é Corinthians. O afastamento do capitão Chicão, às vésperas do clássico contra o São Paulo. O gol do peruano Ramírez contra o Ceará, que definiu o jogo e pode ter redefinido o destino do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E por fim, a imagem mais marcante de todas. O gol de Adriano, aos 44 minutos do segundo tempo, que deu a vitória diante do Atlético Mineiro. O camisa 10 saiu do banco de reservas para virar o marcador e aproximar o Corinthians do título. É muito importante para mim, depois de muito tempo, né, anos, 1 ano e 5 meses sem fazer gol, e poder fazer um gol como esse, que para mim não tem explicação. Seguinte, eu não consegui, e o Corinthians aí também, ajudar o Adriano. Se tivesse uma coisa assim, tu consegue alguma coisa dentro do Corinthians que tu não conseguiu, ajudar o Adriano. Sincero e honestamente. O domingo de 4 de dezembro de 2011 começou trágico. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira morreu, vítima de infecção intestinal. Horas depois, o Corinthians, clube em que ele fez história, entrou em campo pela última rodada contra o Palmeiras. Após um jogo tenso, com 4 expulsões, a torcida que acordou triste com a morte de Sócrates foi dormir feliz, com
pentacampeonato brasileiro. Depois de algumas duras derrotas, Tite entrava para a história do clube como um técnico capaz de vencer, mesmo diante das maiores adversidades. Ele é fantástico, ele tem uma... Ele consegue ver as coisas de uma maneira que poucos conseguem. E aquele ano foi que ele começou a montar o Corinthians com a cara dele. Ele conseguiu montar um elenco muito qualificado, que se respeitou muito, independente de quem jogasse. Diferenças, circunstâncias e fatos marcaram os 5 títulos nacionais do Corinthians. Mas é evidente que eles têm em comum a imensa força de uma torcida que é diferente. O que tem de diferente o torcedor corintiano é que durante 90 e tantos minutos ele apoia o seu clube. Eu já ganhei muitos jogos no Pacaembu, o Corinthians jogando mal pra caramba, por causa da força da torcida. Quando joga o Corinthians, os jogadores jogam por si, por sua técnica, mas também jogam o jogo que a torcida generosamente joga por eles. Talvez por isso o Corinthians seja o campeão dos campeões.